Amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém. Jesus vive entre nós. E essa é a certeza, essa é a plena convicção que nós temos de que o Senhor está aqui. Ele está no nosso meio, não somente num local físico, mas dentro dos nossos corações. Amém, queridos? Hoje nós estamos num domingo especial, um domingo aí de feriado, prolongado. Muitos irmãos aproveitaram esses dias para tirar um tempo de descanso, viajar, rever os seus familiares. Então, dentro do nosso calendário de ensino, hoje é um dia de recesso da nossa escola bíblica, dinâmica, aqui da nossa igreja. Então, no próximo domingo nós retornamos com as atividades. Mas você, papai e mamãe, nós temos uma sala preparada da nossa escola bíblica infantil. Então aqui no centro, aqui no nosso hall, na primeira sala aqui, a sala 3, nós temos ali uma EBD, para esse momento, uma lição preparada para as crianças, se assim você desejar. E também o nosso berçário também está ali disponível, caso você queira ter esse momento com o seu filho e com a sua filha, dedicando esse momento ao Senhor. Amém, queridos? Eu quero orar mais uma vez com vocês, pedindo para que Deus possa nos conduzir nesse momento na leitura da sua palavra. Deus, nós te agradecemos por cada canção que já foi entoada nessa manhã, pelas orações realizadas aqui neste momento. Nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos porque reconhecemos que o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã. Reconhecemos, ó Deus, que tudo aquilo que temos vem do Senhor. Reconhecemos que nesse dia a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, ó Pai, se renovaram sobre as nossas vidas. E neste tempo, juntos aqui como igreja do Senhor, nós queremos meditar na tua palavra, que ela é viva e eficaz, capaz de nos cortar, capaz de discernir os nossos corações e capaz, ó Deus, de nos conduzir para o caminho de verdade. Então nós pedimos isso, faz isso, ó Pai, mostra-nos a tua palavra, mostra-nos, ó Deus, os teus princípios para esta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Pensando numa palavra para essa manhã, o texto que Deus colocou no meu coração, está lá em Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. E nessa manhã nós vamos meditar sobre aprendendo a orar como Jesus. Aprendendo a orar como Jesus. Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. O texto, o versículo 1 que nós acabamos de ler, ele diz: Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou os discípulos dele. É muito interessante a gente olhar para a palavra de Deus e nós vemos que em vários momentos a Bíblia aponta Jesus como um modelo do cristão. A Bíblia aponta Jesus como aquele em que nós devemos nos espelhar. E quando nós olhamos para esse destaque aí, quando os discípulos falam: Senhor, ensina-nos a orar. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, que diz que, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, nós precisamos olhar para a nossa vida de oração, nós precisamos olhar e entender que a oração é a via pelo qual nós nos relacionamos com Deus.
É tão importante a gente entender a simplicidade da oração, mas ao mesmo tempo entender a importância de uma vida de oração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 diz que, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Quando nós olhamos para tantos textos que falam de Jesus como um exemplo, Jesus como um referencial, a gente precisa olhar para as Escrituras Sagradas, olhar para a Palavra de Deus e falar, Jesus, ele era Deus, e ele era homem, 100% homem e 100% Deus. A Palavra de Deus diz que ele se fez carne e ele habitou entre nós, e ele não pecou. E um texto que para mim destaca muito quando eu penso, quando Jesus nos disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele aponta para alguém, para um homem, 100% homem, como eu e como você, que passou pelas mesmas lutas, as mesmas dificuldades, mas ele venceu. E um princípio que Jesus deixou muito forte, foi de ter uma vida de oração. Uma vida de oração em qualquer circunstância, uma vida de oração nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos mais angustiantes do ministério de Jesus. E existe uma frase que eu gosto muito quando eu penso sobre oração, que fala que a oração gera intimidade com quem você ora, por quem você ora e a quem você ora. A oração gera intimidade com quem? Então, se eu oro com o Senhor, eu estou mais próximo do Senhor. Por quem você ora? Se eu estou ali orando por alguém, eu me torno íntimo dessa pessoa. Com quem, né, você ora? E se eu oro com alguém, eu me torno íntimo com essa pessoa. Eu falo para os casais, nossa pastor, às vezes eu estou meio, nosso casamento está frio, eu e minha esposa, nosso relacionamento, eu falo bem assim, comece a orar juntos. Porque a oração é um nível profundo de intimidade. A oração é aquele momento íntimo e profundo. E eu tenho plena convicção de que se você resgatar essa vida de oração, você vai se tornar mais íntimo. Mas hoje não é a pauta disso. Nós vemos que a oração é a forma como Deus se relaciona conosco. Em Gênesis ali nós vemos, logo no início, quando o homem foi criado, a palavra de Deus nos diz que ele estava indo ao encontro do homem na viração do dia. E esse estar com o homem na viração do dia representa o desejo de Deus para ter um relacionamento. Queridos, uma vida de oração não é uma vida onde você vai criar uma lista de coisas para falar com Deus, fecha os seus olhos ali e acha que está falando para a parede. Uma vida de oração é uma vida onde Deus deseja se relacionar conosco. Nós falamos de um Deus relacional, que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que que isso aponta? Aponta que nós temos atributos que estão em nós, características que nós temos, que Deus também tem. E essas características são as vias pelas quais Deus vai se relacionar comigo e com você. Ô gente, se vocês não ficam encantados com isso, eu não sei, sabe por quê? Porque Deus, Ele deseja desenvolver não somente em você uma vida de oração, mas uma vida pela qual você vai se relacionar com Ele. Isso para mim é maravilhoso, porque em Jesus isso mudou. Em Jesus isso mudou. O Novo Testamento aponta para um lugar onde o véu se rasgou. E o que era esse véu? Era aquilo que nos separava, aquilo que nos impedia de chegar até Deus. No Velho Testamento aponta que nós precisávamos chegar até Deus através de homens separados, que poderiam acessar um lugar específico, e nesse lugar Deus estava. Mas através da oração, quando você fecha a porta do teu quarto, o teu pai, que te ouve em secreto, te escuta. E essa porta do seu coração é uma porta que você tem acesso. E é muito interessante a gente pensar
numa definição que eu gosto muito sobre o significado da oração, que a oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras, de pensamento, em particular ou em público. É muito interessante. É uma aproximação de Deus. Eu gosto muito porque ela simplifica. O que é orar? É você se aproximar de Deus, falando em público ou falando no seu secreto. E ela inclui alguns princípios muito interessantes para a gente poder pensar, porque a oração, ela está baseada na confissão, na adoração, na comunhão, na gratidão, na petição pessoal e na intercessão pelos outros. Pode passar aí, Caleb, o próximo. A oração, olha só que coisa linda, gente. Muitas pessoas acham que tem uma vida de oração monótona, porque acha que a oração é simplesmente uma coisa. Mas olha só, a oração ela inclui confissão. Quando você ora, você confessa. Mas você também adora. Quando você ora, você tem comunhão. Quando você ora, você pode orar por gratidão. Quando você ora, você também pode falar sobre intercessão pelos outros. Então existem vários níveis de oração que nós precisamos ver. Só que a oração também, ela requer algumas coisas. Ela requer purificação, a oração requer fé, a oração requer uma vida em união com Cristo, submissão à vontade de Deus, direção do Espírito, espírito de perdão e relacionamento uns com os outros. Ô gente, eu não sei se você já passou por uma situação como essa, eu já passei várias vezes na minha vida. Quando você vai para um determinado lugar e se é convidado para orar por muito tempo. E aí as pessoas falam, olha, agora você vai fechar os seus olhos e nós vamos ficar aqui 20 minutos orando. Aí você fecha os seus olhos e quando você abre os olhos, assim, olha no relógio, deu 1 minuto e meio. Que desespero. Isso acontece muitas vezes porque a gente liga aquele piloto automático e não entende que quando Deus nos chama para uma vida de oração, Ele nos chama para nos relacionarmos com Ele. E um relacionamento não é uma via pela qual eu fico sempre falando e falando e falando e falando e falando. Uma via pela qual eu falo, mas eu também escuto. Eu falo com Deus, eu apresento o meu coração, eu faço as minhas petições, eu faço o meu clamor, eu peço para Deus gerar fé no meu coração, mas muitas vezes eu me calo, e eu fico em silêncio, aguardando Deus falar, pedindo para que o meu coração possa acalmar. Eu gosto muito dos salmos, né? Porque os salmos, eles são expressões muito verdadeiras, poéticas, mas muito transparentes ali, de homens que foram muito vulneráveis ali na sua dor. Em alguns salmos, esse questionamento da alma, de onde estava o coração, de onde estava o desespero, do desespero pela dor, era uma representação muito clara de como devem ser as nossas orações. As nossas orações a Deus são as mesmas orações que Jesus deseja que nós façamos. Não como repetições, mas como expressões do nosso coração. E eu gosto muito de uma frase do Charles Spurgeon, que ele fala, né, que se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Olha só que forte. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Então a nossa vida, o nosso fortalecimento espiritual passa pela comunhão com Deus. Em um dos livros do Watchman Nee, ele também escreve uma frase que para mim ela é muito forte. Esse livro é O Homem Espiritual, um livro bem antigo, mas muito poderoso, muito bom. E ele fala, né, que a oração, através da fé, nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. A oração, através da fé, nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. E eu gosto muito, sabe por quê? Porque são homens que se espelharam em Jesus. São homens que viram ali em Jesus aquilo que nós precisamos encontrar como modelo, como referencial
para a nossa vida. Devemos compreender que a oração, além de nos saciar, queridos, interiormente, irá nos trazer forças para vencermos as tentações, as aflições do dia a dia e a vencer as tentações através da oração. A oração, queridos, é o que vai nos deixar fortes espiritualmente. A oração é aquilo que vai gerar músculo espiritual em nós. E eu digo, queridos, é muito bom quando você pede para alguém orar por você, né? Não seja aquele crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Mas seja aquele crente que ora por alguém, que pede oração, mas que entende que o fortalecimento espiritual, ele vai acontecer a partir da minha atividade espiritual. Sentar-se num ambiente de oração não significa que você tem uma vida de oração. Entrar em ambientes de oração, e muitas vezes você fala, pastor, mas eu estou todo domingo no culto, né? Eu vou toda semana na cela. Isso é bênção, glória a Deus. Mas a vida de oração, ela se constrói individualmente. E aí Jesus nos dá alguns exemplos que eu quero caminhar com vocês agora. O primeiro exemplo que Jesus deixa para mim é que aprendemos que Jesus orou quando as coisas estavam bem. Olha só, esse texto de Mateus capítulo 14, versículo 23, ele diz, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, em caindo a tarde, lá estava ele. Uma coisa muito comum que acontece em nossa vida é orarmos, mas quando as coisas não vão bem, ou quando as coisas não estão indo quando a gente não quer. Só que nós vemos aqui no ministério de Jesus, que numa ocasião normal do dia a dia dele, não tinha uma pauta específica de oração, um problema de oração, não era um dia em que ele estava ali agradecendo por algo específico, ele estava ali, despediu as multidões e falou, agora eu preciso ir orar. Isso para mim diz muito sobre disciplina de oração. Disciplina de oração. E a disciplina de oração é fundamental, queridos, para que a gente possa desenvolver uma vida de oração. A disciplina de oração diz respeito à nossa agenda. A disciplina de oração diz respeito à nossa prioridade para termos uma vida de oração. A disciplina de oração diz respeito a qual é a prioridade que Deus tem na minha agenda. Qual é a prioridade? Quando a gente olha para a nossa vida espiritual e entende que a nossa vida espiritual, ela é uma jornada, a gente entende que não adianta eu fazer um sprint muito rápido, né? Porque eu sei que eu vou ter muitos quilômetros à frente ainda para correr. Não adianta eu fazer uma corrida muito rápida, achando que logo ali na esquina acabou. Mas não, eu preciso desenvolver essa vida de oração. E aí eu pergunto, quando você olha para a sua agenda, eu gosto muito de fazer essa comparação. Quando você olha para a sua agenda, qual é a prioridade que Deus tem na sua agenda? Qual a prioridade? E uma vida de oração, irmãos, não tem a ver com longo tempo. Tem a ver com a prioridade. Talvez você vai falar assim, pastor, nesse tempo da minha vida, eu tenho 10 minutos. Glória a Deus por isso. Se naquele tempo você vai conseguir se entregar a Deus, ter tempo de comunhão com Ele, esse é o tempo. Esse é o tempo. Pastor, eu estou vivendo mais um tempo que eu entro no meu quarto e fico lá horas. Glória a Deus por isso. Porque Jesus, ele não estabelece padrões específicos. Ele estabelece que nós devemos colocar como prioridade. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é um texto que eu gosto muito, porque ele nos aponta para essa disciplina constante de oração. O segundo princípio que eu penso é que aprendo que Jesus orou quando as coisas não estavam bem. Jesus não teve apenas bons momentos em sua vida, queridos. Ele teve momentos difíceis. E esse texto de Mateus, capítulo 26, versículo 42, diz mais uma vez, olha só, tornando-se a retirar. Ou seja, as pessoas viram que aquilo era uma rotina na vida de Jesus. Orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice.
Isso nos ensina que a dependência de Deus deve ser em qualquer situação. Jesus, ele não foi ali naquele momento de dor como um ato isolado. Jesus estava ali porque era uma disciplina da sua vida. Jesus mostrou que quando as coisas não estão bem, queridos, a oração não vai ser o nosso último recurso. Quando as coisas não estão bem, a gente não vai caminhar para ter tantas opções na nossa vida e por último a gente vai falar: Senhor, eu já fiz tudo, agora por favor faz alguma coisa. Mas a gente vai olhar e vai entender que ali é o nosso primeiro lugar de refúgio. O terceiro princípio que eu aprendo com Jesus é que Jesus orou ao invés de murmurar. Em uma das ocasiões, queridos, que Jesus estava ali no seu ministério, os discípulos estavam todos ali junto com ele, e aí as pessoas começaram a sentir fome, e aí as pessoas começaram a murmurar e a reclamar: Senhor, nós estamos aqui há tanto tempo, não temos o que comer, não temos que fazer nada. Jesus, ao invés de murmurar, Jesus, ao invés de se contaminar com aquele ambiente, Jesus, ao invés de começar a ouvir aquelas pessoas e também, sabe por quê, queridos? Ele era Deus, mas ele era humano, ele estava com fome também. Ele estava com dificuldade, ele estava sensível às pessoas, ele estava sensível ao ambiente. Você fala assim: ah, mas era Jesus. Sim, mas ele era tão humano quanto eu e quanto você. E aí nós vemos que o que Jesus fez? Então, ele tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles também igualmente os peixes quanto queriam. Ao invés de murmurar pela condição onde eles estavam, Jesus deu graças pelo que ele tinha. Ô gente, isso é lindo demais. Sabe por quê? Porque tantas vezes, quando nós estamos numa situação dessa, de murmurarmos, a gente não consegue encontrar o favor de Deus, a gente não consegue dar graças a Deus, e Jesus nos mostra que nesse momento, nesse lugar, nós precisamos dar graças. Sabe aqueles dias difíceis que a gente passa? Às vezes de uma situação de saúde na família, às vezes de uma situação emocional, de uma situação de emprego, de uma situação de desemprego, uma situação financeira, seja lá qual for a situação. Ao invés de murmurar, ali Jesus ele mostrou que nós precisamos orar. Ao invés de nós murmurarmos e de permitirmos que o nosso coração seja contaminado. E sabe o que acontece, queridos? Se essa atitude não for uma atitude constante no nosso coração, quando chegar esse momento, vai ser difícil você mudar. É mais ou menos o seguinte: você está numa rua, são duas pessoas, um é uma pessoa muito sedentária, o outro é um atleta. De repente, uma pessoa está caminhando com um pitbull muito feroz na rua. E esse pitbull solta da coleira, vem em direção aos dois. Eu te faço uma pergunta: qual é a probabilidade de um dos dois se dar mal? E qual dos dois vai se dar mal? O sedentário ou o que é o atleta? Quem é? Não adianta o sedentário falar assim: não, agora eu vou me preparar aqui, porque eu vou subir esse muro. E ele pode ter bons pensamentos, ele pode ter um coração muito bom, mas naquela hora ali, o pitbull veio para cima dele, ele não está preparado para aquilo ali. Da mesma forma é isso, quando vem uma cilada, quando vem uma seta, quando vem uma murmuração, se o exercício físico e espiritual das nossas vidas não estiver preparado, você não vai conseguir. Por isso que muitas vezes a gente lida com situações em casa, gente, com os nossos filhos, com o nosso marido, algumas situações, e que muitas vezes você fala assim: puxa vida, não vigiei, falei o que não devia, feri, aconteceu isso. Faz parte disso. Porque se nós estamos em plena comunhão, não significa que nós seremos isentos, tá, queridos? Não significa. Mas que a grande possibilidade de nós estarmos conectados no Espírito Santo de Deus, em oração, estarmos preparados espiritualmente para isso.
O quarto e penúltimo princípio que eu aprendo aqui com Jesus é que Jesus orou colocando a vontade de Deus acima da dele. Mais uma vez, olha só o que nós lemos aqui em Lucas 22, 41 e 42. Jesus ele orou em submissão, expôs a sua dor, mas se submeteu à vontade de Deus, ainda que a decisão de Deus fosse a sua crucificação. E olha o que o texto diz: ele, por sua vez, afastou-se cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Meus irmãos, que oração difícil, não só por aquilo que Jesus estava vivendo, mas pela entrega que Jesus fez. Jesus expôs sim, queridos, olha só o que ele fez: Senhor, Pai, se queres, passa de mim este cálice, se você pode, passa de mim este cálice. Jesus expôs ali a sua vontade, a sua dor, mas ele falou: contudo, não seja a minha vontade, seja a tua vontade. E esse é um princípio espiritual nas nossas orações muito importante, porque quando a gente se apresenta diante de Deus, a gente precisa dizer: Senhor, eu desejo isso, eu sonho com isso, eu quero viver isso, Senhor, eu gostaria disso, mas muitas vezes a gente não está disposto a ouvir a parte final, que diz: contudo, que seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus naquele tempo não vai concordar com a nossa vontade. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, que o Senhor consegue discernir o futuro, aquilo que nós não sabemos. E muitas vezes, um não de Deus é um livramento futuro sobre as nossas vidas. E a oração, queridos, é esse lugar onde a gente vai expor o nosso coração e vai pedir que Deus faça a vontade dele. E por último, eu aprendo que Jesus orou antes de decisões importantes. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13 diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Olha que coisa importante, queridos. Jesus, antes de escolher os 12, ele fez o quê? Ele não ficou ali fazendo uma listinha de qualidades. Ele não ficou ali tentando definir qual seria o melhor perfil daqueles homens. Ele falou: Pai, eu vou orar, porque enquanto eu oro, o Senhor está me guiando, o Senhor está me direcionando para aquilo que eu tenho que fazer. As decisões importantes da nossa vida, elas precisam ter Jesus, oração como prioridade. E de uma forma muito objetiva, Jesus nos ensinou que uma vida de oração ela é desenvolvida em qualquer momento das nossas vidas. Sabe por quê, queridos? A chave do céu é a oração. A chave do céu. Mateus 18, 18, eu finalizo dizendo: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. A chave do céu é a oração. A chave do céu é a oração. E a oração tem a ver com a nossa prioridade de nos relacionarmos com Deus. Deus é um Deus relacional, queridos. E como nós sabemos que nós somos os filhos de Deus, Ele deseja ouvir os seus filhos. Ouvir os segredos mais profundos dos seus filhos. Ouvir as necessidades dos seus filhos. Então, eu queria te convidar nessa manhã, para que você possa olhar para a sua vida. E se talvez você estava numa vida desanimada de oração, você vai falar: pastor, eu quero agora voltar. Vou começar orando 5 minutos. Amém. Né? É como aquele que começa uma atividade física e fala bem assim: nossa, eu só consigo caminhar 200 metros.
mas comece. Mas comece. Não espere o momento perfeito, ideal, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Nessa manhã, nesse mesmo ambiente, nós vamos ceiar. E estamos celebrando o nosso mês de aniversário, né? Mês de aniversário, 38 anos da primeira igreja batista em Jardim Camburi. E tem sido um privilégio, uma honra. E nessa manhã, para esse momento da ceia, quem pode ceiar? Quem pode tomar a ceia que nós temos aqui, que simboliza o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, esse nosso memorial. A ceia, ela é para todos aqueles que reconhecem esse sacrifício. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso modelo, ele se fez homem, ele se fez carne, habitou entre nós, venceu a morte, morreu, ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Essa mensagem que eu resumi aqui para você agora, de que Jesus ama você, ela é a mensagem que nos conecta à ceia. Porque se a ceia ela é um memorial, eu preciso ceiar, e eu preciso reconhecer isso, que Jesus morreu por mim. Eu preciso recebê-lo no meu coração, como meu Salvador e como meu Senhor. E eu preciso estar em comunhão com a minha igreja. Então, se você, por acaso, não faz parte aqui da primeira igreja batista em Jardim Camburi, faz parte de qualquer outra igreja. Se você já reconhece isso, já desceu as águas e você está em comunhão com a sua igreja, você é mais que convidado para sentar-se nesta mesa conosco. E neste momento, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele fala do propósito da ceia. O propósito da ceia é um propósito para que a gente possa primeiro nos examinar. Todas as vezes que nós nos sentamos aqui, a ceia, ela é o momento da mesa, é o momento em que Deus se relaciona conosco. É o momento em que nós lembramos de Jesus, do sacrifício de Jesus. E antes de nós tirarmos aqui os elementos, durante a música que vai ser tocada aqui, o Senhor ele pede para que a gente se examine, para que a gente não tome de forma indigna. E o que é tomar a ceia de forma indigna? É quando eu olho para esse memorial e eu não reconheço o sacrifício de Jesus. É quando eu olho para a ceia e eu sei que a ceia, ela é um momento de comunhão, de unidade. E eu sei que tem um irmão do meu lado, que eu preciso pedir perdão a ele. E eu não faço isso. A ceia é o momento que eu paro e eu falo, Senhor, eu preciso pedir perdão àquele irmão. Então eu saio do meu lugar, eu vou, meu irmão, me perdoe. Porque eu falei aquela palavra que te feriu, porque eu fiz isso, eu sei que você está chateado comigo. E eu restabeleço comunhão com meu irmão, com a igreja, com o corpo de Cristo, e eu me sento à mesa. A ceia não é um lugar onde nós excluímos pessoas, mas a ceia é um lugar onde Jesus convida todos à mesa. A ceia é um lugar onde Jesus ele quer que todos que estão à mesa, eles estejam com seus relacionamentos restaurados. Por isso que o se examinar, queridos, não é ninguém apontando o dedo, não é um pastor, não é um líder, não é alguém dizendo você pode, você não pode, mas é o Senhor dizendo, segura aqui na minha mão, seja restaurado e se sente à mesa comigo. Então nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos, por um instante nós vamos orar, que você fizesse essa oração do examine-se. Se existe algo no seu coração que você precisa pedir perdão a Deus, confessar e você não confessou ainda, confesse a Ele. Se existe alguém que você precise pedir perdão, se essa pessoa está aqui, faça isso. Mas se essa pessoa não está aqui, coloque no seu coração
eu vou sair daqui e hoje mesmo, ou durante a semana, eu vou me reconciliar, eu vou reestabelecer o meu relacionamento com este irmão, com esta irmã. Senhor, nós te agradecemos pela tua ceia, por este memorial que daqui a pouco nós vamos tomar. Obrigado pelo sacrifício de Jesus por nós, muito obrigado. E nesse momento nós queremos examinar no nosso coração, nós queremos nos apresentar, nós queremos te pedir perdão. O Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece, o Senhor conhece o nosso coração profundamente. Então por isso, ó Deus, nós te pedimos, sonda o nosso coração, perdoa os nossos pecados, reconecta, a Deus, o nosso coração com o Senhor, com os irmãos e com a tua igreja. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus.